Se você quer ficar rico, multiplicar o patrimônio e construir riqueza no longo prazo, você precisa investir em ações. Essa é a síntese do argumento de Jeremy Siegel, que é professor de finanças da Universidade de Wharton e escreveu a obra clássica dos investimentos Ações para o Longo Prazo. E nesse livro ele tem um gráfico contundente onde mostra os retornos anuais de várias classes de ativos numa janela de tempo de 200 anos e as ações batem todas as classes, renda fixa, ouro e moedas. E embora esse gráfico esteja essencialmente correto, eu vejo muita gente fazendo mau uso dele, o que pode levar alguns a tomar decisões de investimentos equivocadas e fazer besteira com dinheiro. E há também um erro metodológico nesse gráfico, e é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. E como sempre, começando agora com uma fala rapidinha do próprio autor do livro, Jeremy Siegel, numa entrevista recente para a CNBC, onde ele fala sobre a comparação atual entre os retornos de bonds, renda fixa, que está rendendo positivamente, até mesmo taxas reais, e a comparação com ações. Então deixa eu trazer aqui para ele e depois eu prossigo. Então vamos lá. First of all, in 2 years, anything can happen. We know that. I mean, the stock market could go down 10 or 20%. I'm talking about building longer term wealth. And I'm saying if you, particularly if you're young, you're building a retirement account, you're thinking about, your retirement, that's what really counts. And even, 2% is certainly attractive compared to earlier. By the way, when TIPS came out in 1997, they were 3.5, and they went above 4. So, I mean, even though 2 is certainly better than it was 10 years ago, 5 years ago, such and so on, it isn't all that great compared to history and well below stocks. The average over 200 years is 6.5, and I'm giving a conservative 5% after inflation rate of return in stocks. You are absolutely right. In 2 years, you might be very happy with bonds. You might not be happy with bonds. But over 10 years and 30 years, you're not going to be happy with bonds. If rates go down. Então aqui o Jeremy Siegel falando sobre como o mercado de ações em 2 anos tudo pode acontecer, pode cair 10%, e aí nesse período bonds seria um melhor investimento. Mas se você é jovem, está construindo patrimônio, tem tempo, o ideal é investir em ações, mesmo considerando uma premissa conservadora de retorno real anual de 5%, isso é abaixo do estudo dele, já vou colocar ele na tela. Numa janela de tempo de 10, 20, 30 anos, o ideal é ações e nesse horizonte a renda fixa, os bonds sim vão decepcionar. Então deixa eu colocar já aqui o estudo dele na tela para a gente entender o que ele está falando. Então aqui é o gráfico que está no seu livro e nessa análise de 1802 até 2012, então esse é o período de análise, 200 anos, mais de 2 séculos, o que ele mostra é que o retorno anual real, então já descontada a inflação, nesse período das ações é 6,6%, da renda fixa de longo prazo, bonds, 3,6%, renda fixa de curto prazo, 2,7%, ouro 0,7% e o dólar menos 1,4%. Então a conclusão óbvia aqui é que as ações são imbatíveis e é um investimento superior. E é por que eu digo então que as pessoas usam esse gráfico e acabam fazendo mau uso dele? Porque a conclusão equivocada é que, bom, já que ações é o melhor investimento, vamos pesar a mão e pronto. Então quais são os problemas deste gráfico e dessa análise? O primeiro é óbvio, é autoevidente. Essa janela de tempo, 200 anos, cara, quem é que investe nesse período? É um gestor de fundo de pensão, de fundação, mas o cidadão comum, ele investe no horizonte de 10, 20, 30, talvez 50 anos, mas para a maior parte dos investidores está mais na casa de 20 a 30 anos do que 200 ou até mesmo acima de 50. E por que isso é importante? Porque no meio do caminho muita coisa pode acontecer. E aí que entra em cena o chamado conceito de finanças de investimentos Uncle Point, ou ponto do tio, que fala sobre aquele momento em que o mercado está em baixa, você está ali num drawdown, ainda não realizou, mas está a carteira com menos 10, 15, 20%, você não aguenta mais, acaba realizando um prejuízo porque não teve a calma para esperar o mercado voltar. Ou então por algum problema de saúde, um problema familiar, um divórcio que acaba obrigando você a realizar uma
perda porque não há outra alternativa. E esses são os imponderáveis da vida, são imprevistos e que você se vê nessa situação que é obrigado a realizar um prejuízo e isso acaba deprimindo o retorno potencial da sua carteira e o retorno potencial das ações. E quando eu vejo muita gente calibrando demais e pesando a mão em ações, esse é o tipo de problema, é o chamado Uncle Point. Mas voltando ao gráfico, eu quero ressaltar aqui um erro metodológico na minha avaliação, que tem a ver com o ouro. Como a gente pode ver aqui em 200 anos, de 1802 até 2012, aqui o ouro teve uma performance anual de apenas 0,7%. Porém, até 1971, o ouro que era a referência do dólar, a gente pode dizer que o ouro que era a moeda, era a âncora da moeda americana, a moeda de reserva. Então, comparar investimentos com ouro antes desse período acaba distorcendo demais a análise e não passando a real foto e a melhor comparação entre classes de ativos, porque o ouro era a própria definição da moeda. E eu posso utilizar aqui mais uma tabela para mostrar como isso é verdade. Aqui desde 1792, como o dólar era definido em relação à prata, era uma moeda de prata de 371,25 grãos de prata pura, o que seria um preço denominado em dólar de 1,29 dólar por prata. E na relação de ouro com prata, isso levaria o preço do ouro para quase 20 dólares. E foi um preço que permaneceu até 1934, um ano depois do Franklin Delano Roosevelt ter expedido a Ordem Executiva 6102, que criminalizava a posse de ouro e que obrigou com que os cidadãos americanos vendessem, entregassem o ouro e certificados de ouro a um preço de 20,67 por onça Troy, e aí no ano seguinte houve uma desvalorização para 35 dólares. E foi um valor que vigorou até o dia 15 de agosto de 1971, quando houve o chamado choque do Nixon e acabou a conversibilidade do dólar em ouro. Esse era o arranjo de Bretton Woods, que durou de 44 até 71. E aí depois disso o ouro passou a flutuar no mercado e deixou de ser a moeda do mundo, porque aí o dólar tomou o lugar de verdade e tudo é precificado na moeda americana, esse papel pintado de verde e que é a unidade de conta do planeta. E o próprio ouro hoje também é precificado no dólar. Por isso que eu digo que comparar o dólar antes de 71 não faz muito sentido, mas enfim, então esse é um breve erro metodológico. Mas ressaltando a questão do Uncle Point, como isso é importante, não apenas com o mercado americano e o mercado de ações, e aqui eu vou utilizar o ouro para entender isso, que muitas vezes podemos estar num momento desfavorável para investimento em ações. E aí, comparando o SP500 com o ouro, aqui onça Troy, vamos colocar na tela. Vejam só. E aí, a partir de, eu coloquei dezembro de 70, essa janela de tempo, até agora, então setembro de 2023. Vejam que o ouro, nesse período de tempo, está até superando o SP500. Pouca coisa, mas está superando. E ao longo desse período, durante vários anos, o ouro foi um melhor investimento do que o SP500, índice de ações americanas. Porém, esse gráfico aqui tem uma falha, porque ele não considera o reinvestimento dos dividendos. Mas eu corrigi esta falha, aqui tem num slide, aqui a gente pode ver agora, vamos lá, novamente. Aqui no caso de até 2019 ou 2020, mas não muda para agora praticamente a mesma coisa. Quem a gente vê agora, realmente considerando o reinvestimento de dividendos, aí o SP500 bate com sobra a performance do ouro. Porém, veja que interessante, nas 2 décadas após o fim de Bretton Woods, quando o ouro passou a flutuar e acabou a conversibilidade do dólar no metal precioso, veja que por praticamente aqui 2 décadas, de 71 até praticamente aqui, vamos lá, até 91, ouro teve uma performance melhor, mesmo com o reinvestimento de dividendos das ações. Então dizer que sempre investimento em ação em qualquer linha de tempo vai ser superior a outras classes não é verdade. E muita coisa pode acontecer no meio do caminho. E aí quando a gente também
compara não apenas... Aqui a gente falou de mercado americano e a análise do Siegel está praticamente toda restrita ao mercado americano, que teve uma performance dos índices acionários superior ao restante do planeta, até mesmo de países desenvolvidos. Quando a gente traz essa análise e o conceito do Anchor Point para outros mercados, isso fica ainda mais claro. E eu vou começar mostrando o caso do Japão, que teve a sua enorme bolha imobiliária e acionária. Lembrando aqui, o Nikkei 225 chegou a quase 40 mil pontos ali em dezembro de 1989. Foi a máxima histórica, topo histórico, que até hoje não recuperou. Olha só, até agora a gente está na máxima desde então, desde que houve a queda, mas ainda não voltou ao topo histórico. E lá se vão, são praticamente 30 e poucos anos, e durante boa parte desse período, quem ainda estava no mercado comprado lá atrás, ainda não conseguiu recuperar o investimento. Sendo que aqui é em ienes, então desconsiderando a flutuação da moeda, que eu já vou mostrar no outro gráfico, assim, o iene, ou melhor, o Nikkei 225 para um japonês foi um péssimo investimento e em mais de 30 anos continua sendo um péssimo investimento. Então agora colocando o EWJ, que é o ETF do Japão, que aí é em dólares. Deixa eu até tirar aqui o Nikkei, vamos ocultar. Aqui temos, ó, mesmo considerando então a flutuação da moeda japonesa, ainda assim não voltou ao topo. Aqui eu não tenho o topo de 89, mas de 96 até agora, praticamente flat, sendo que teve vários períodos de muita queda do EWJ. Então, índice de ações japonês em dólares. Mas vamos usar mais um mercado agora, o da China. Aqui é o ETF da China, MX, desde 2011, que durante esse período, vamos lá, 2011 até 2017, praticamente flat, com alguns picos, alguns vales, aí voltou a subir em 2018 e depois teve mais uma queda. E se considerarmos agora, o MX está aqui em 44, que é bem abaixo dos 88, que foi o topo de 21, e abaixo do que estava lá em 2011. Então, uma janela de mais de 10 anos e foi um péssimo investimento para o investidor. Mas vamos usar mais um da China, agora no caso o HSI, que é também uma janela similar, que mostra, esse é o índice de Hong Kong, ações chinesas, que de 88 até praticamente ali, vamos lá, 2008, que foi o topo, foi um ótimo investimento, com alguns solavancos no meio do caminho, mas agora está no nível de, aqui, vamos lá, 18.202, e que é bem abaixo do que foi em 2018 e também abaixo do que estava lá em 2008. Bom, então, não é apenas investir em ações e vai ganhar dinheiro com certeza. Não é bem assim. Mas vamos seguir nessa análise agora, passando para outro emergente, a Índia. Aqui até é o índice indiano, BSE 500, mas dolarizado. E a gente pode ver de 2008, ele foi um topo de ações, demorou praticamente 9 anos para ultrapassar a máxima de 2008. E agora, os últimos 2 anos, que a Índia vem tendo uma excelente performance. Será que vai durar? Não sei, essa é uma outra conversa. E mais uma análise, agora o nosso próprio Brasil, o EWZ, que está agora em 30,16, bem abaixo da máxima que foi lá em maio de 2008, ultrapassou 100 pontos, e praticamente 15 anos quase, assim, são 15 anos de péssima performance. De colocar de lá para cá, desde 2011 é uma queda, com algumas melhoras no longo do caminho, mas no longo prazo, ações brasileiras em dólares não foi um bom negócio, pelo menos nesses 15 anos. Então, quando a gente fala de investimento em ações e alocação de carteira, o importante é calibrar a alocação, porque há momentos para pesar mais a mão em ações, renda variável, e há momentos para tirar a mão. E essa importância de analisar os ciclos, por isso eu gosto muito também da abordagem do Howard Marks e o seu livro Dominando os Ciclos de Mercado, Mastering the Market Cycles, porque aí você entende os momentos em que
está mais ou menos favorável à renda variável ou à renda fixa, ou ativos reais como imóveis, ou então commodities como o ouro. Entendendo a dinâmica do ciclo e esses pontos de entrada ou de recalibragem do portfólio, você consegue ter uma performance melhor, maximizando o retorno, minimizando o risco e não ficando sujeito ao chamado Uncle Point, onde você é obrigado a jogar a toalha e vender e realizar um prejuízo quando você não queria e não precisava realizar naquele momento. E por fim, só para mostrar mais uma comparação de talvez excessos de valorização ou de desconto de preço, a gente pode analisar aqui o S&P 500 dividido pelo ouro, então pela onça Troy, que pode também indicar pontos de entrada ou pontos de saída ou pontos de recalibragem maior para diminuir a alocação numa e aumentar a alocação noutra classe de ativo. Então o que a gente tem ao longo dos últimos 100 anos? Então lá em 29, ações muito valorizadas, foi o pico das ações em relação ao ouro. Era o momento de sair das ações ou recalibrar vendendo ações, aumentando a exposição em ouro, ficando mais líquido no metal. Depois tivemos mais um aumento assim em 67, ações mais valorizadas que o ouro. Depois que foi ali talvez a mínima das ações e a máxima do ouro, que foi a primeira década pós-fim de Bretton Woods, onde a relação ficou na mínima, que 0,18. E aí foi um grande bull market de ações, não apenas de ações, mas também a renda fixa ali, porque bonds, taxas de juros caíram consistentemente da década de 80 até ano passado. E aí tivemos esse grande rally até a bolha da Nasdaq de 2000, que aqui chegou na máxima também a relação de S&P 500 com ouro. Esse era o momento de sair das ações, ou recalibrar, diminuindo a exposição e aumentando a exposição em ouro, que durou até 2011, aqui um novo vale. Então ações menos valorizadas, ouro mais valorizado, era o momento de recalibrar novamente. Diminui a exposição em ouro, aumenta em ações. E agora a gente está aqui no meio do caminho que não está bem claro se é para aumentar a exposição em ações ou aumentar no ouro. E esse é o cenário mais difícil, que não está tão claro porque não há um excesso tão evidente como tivemos no restante aqui dessa janela de tempo. Mas eu queria só terminar então esse vídeo para mostrar como investir em ações, sem dúvida alguma, no longo prazo é um ótimo investimento. Na maior parte das vezes, sim, especialmente selecionando boas ações. Mas basta seguir comprando e esquecer e você vai sempre ter um ótimo rendimento? Não é bem assim, e porque no longo do caminho muita coisa acontece com o próprio mercado, muita coisa acontece com a sua vida pessoal, profissional, e muita coisa acontece especialmente em mercados emergentes. Nunca se esquecendo, emergentes têm momento de entrar e momento de sair, e isso vale sobretudo para o nosso Brasil. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos de investimentos e carteiras, vou colocar 2 vídeos aqui sobre este tema. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!